Boa tarde, todos e todas. Meu nome é Patrícia Cunha, sou professora do BCE e do BCH. Eu recebi um convite do grupo de docentes e do CASSE que estão se mobilizando para ajudar os alunos a realizar o ENAD esse ano, a esclarecer as dúvidas e etc., né? O ENAD em Economia. Então, eu fui chamada a apresentar, enfim, a preparar algumas questões referentes ao ENAD e apresentar aí para vocês, né? Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu dei uma pesquisada na última prova do ENAD, né? Nas questões que envolvem economia. Eu separei 8 questões. Eu espero que não seja muito longo e que seja do interesse de vocês a apresentação que eu vou estar fazendo, tá bom? Enfim, caso surjam dúvidas, eu posso também indo esclarecê-las ao longo da apresentação, certo? Bom, uma primeira questão que eu quis apresentar, que apareceu no ENAD 2022, que é a última vez que os discentes de economia fizeram ENAD, que envolve a área de macroeconomia, foi sobre contabilidade social. Né? Então, apareceu aí essa tabela. Né? Eu vou ler muito rapidamente para vocês, né? E daí a gente resolve as questões junto. A prova da ENAD hoje que tem uma característica que às vezes ela parece que é uma prova longa e muitas vezes a questão é ter um pouco de paciência para conseguir, para resolver as questões e etc. Então vamos lá, questão 22. A tabela a seguir apresenta o Produto Interno Bruto, o PIB, componentes da demanda agregada a preços de mercado, em milhões de reais, entre o primeiro trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2021 do Brasil. Daí tem a tabela com os dados, né? Os dados estão por trimestre, como aparecem os dados do PIB. Daí você tem o PIB, a preço de mercado, despesa de consumo das famílias, despesa de consumo da administração pública, formação bruta de capital fixo, variação de estoques, exportações de bens e serviços e importações de bens e serviços. Então, vamos olhar a natureza das questões, daí a gente volta aí à tabela. Né? Considerando os dados da tabela e os conceitos de contabilidade social, avalie as afirmações a seguir. Então, primeira afirmação: o PIB, a preço de mercado, corresponde ao PIB medidos em termos reais, o que significa que os valores apresentados na tabela eliminam o efeito da inflação e são compatíveis entre si ao longo do tempo. A afirmação é errada, né? Quando o PIB está a preços constantes, a preços de determinado ano, nós dizemos que ele está descontando o efeito da inflação. PIB a preço de mercado é PIB a preços correntes, né? Então eles não aparecem nenhum desconto para inflação, certo? Então a primeira afirmação está errada. Né? Então, na tabela conta preços de mercado, a preços correntes e não a preços constantes. A segunda afirmação: a demanda de consumo da administração pública apresentada na tabela não é incluída no cálculo do PIB a preço de mercado, a fim de se evitar a chamada dupla contagem. De novo, né? Equivocada, né? Nós aprendemos, né, que é o PIB pela ótica do gasto: consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações. O consumo do governo e das administrações públicas é geralmente o que aparece né, como letrinha G, né, o gasto do governo. E o investimento é a formação bruta de capital fixo mais a variação de estoques. Então, essa afirmação, de novo, ela é equivocada. Né? Eu até coloquei aqui, né? Então, o PIB, como a gente mede? É a soma do consumo, o investimento, que é a formação bruta de capital fixo mais a variação de estoques, certo? O gasto do governo,
que nada mais é do que a despesa em consumo, as exportações menos as importações. Então, a segunda afirmação também é equivocada. Daí vamos para a terceira. Saldo externo de bens e serviços deve ser somado aos demais componentes da demanda agregada, incluindo a variação de estoques, para obtenção do valor do PIB a preços de mercado. Então, quer dizer, o saldo externo, né? O que é o saldo? Exportações menos importações. Ele deve ser somado a demais componentes do PIB. Né? Então, a terceira afirmação ela é a correta. Então, se a gente for verificar aqui, a afirmação correta é a alternativa B. Só a 3 era correta. Então, uma característica da prova do ENAD, ela pareceu um pouco longa, mas com certeza vocês, com um pouquinho de paciência, vão conseguir realizá-la tranquilamente, sem maiores problemas. Né? Então, vamos fazer outra questão? Vamos lá. Outra questão que eu preparei. A outra questão eu vou fazer muito rapidamente. Por quê? Porque eu fiz essa questão, o pessoal do grupo do ENAD, os docentes, tal, pediram, faz uma resolução, a gente vai disponibilizar para os alunos verem. Então, eu já fiz uma resolução um pouco mais detalhada, né? Enfim, como resolver esse exercício. Mas é sempre uma oportunidade estar conversando com vocês e apresentar. Então, quer dizer, eu olho para a questão e já vejo, olha, é um modelinho ISLM, olha que legal, eles apresentam já os gráficos da curva ISLM, então não tem, né, não tem rolo, não vou me confundir a cara das curvas, inverter as curvas, esse tipo de coisa, né? Então, geralmente, uma das questões de ISLM que aparece na prova, ele vai aparecer o gráfico. Né? Então, o que mostra o modelinho ISLM? O equilíbrio no mercado de bens, a curva IS, tudo que está sendo produzido está sendo demandado, simultaneamente o equilíbrio no mercado monetário, a curva LM, né? Oferta de moeda igual a demanda de moeda, na forma que está exposto aí. Onde as duas curvas se interceptam, a gente tem a taxa de juros de equilíbrio e a renda de equilíbrio. Então, vamos olhar as afirmações. No caso aqui, são 4 afirmações, né? E depois pede para a gente assinalar a alternativa correta. Então, com base no gráfico, avalie as afirmações. Permitir. Olá, Isabela. Tudo bem? Se você quiser falar comigo, eu estou gravando já, tal. Você abre o microfone, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida com relação à parte de macroeconomia, eu preciso que você abra o microfone. Se você escrever também no chat, eu acho que eu consigo ver também, né? Mas abrir o microfone, pelo menos vai falar, tem uma dúvida e tal, pode ajudar, tá bom? Bem-vinda. Eu já fiz até uma questão sobre contabilidade social. Então, caso você, enfim, você tenha dúvidas, alguma coisa assim, é só falar, vai estar ali disponível. Eu estava apresentando, bom, espero que você esteja ouvindo, né, Isabela? Você está ouvindo, né? Espero que sim. Eu estava comentando que esse exercício, essa questão, eu estou resolvendo os exercícios da ANPEC não, desculpa, da ENAD 2022. E essa questão 26, que é o modelinho ISLM, que a gente estuda em macro 1, eu já resolvi. Eu deixei até a resolução aqui. O pessoal do... Como chama? O pessoal do... o pessoal que está, dos docentes que estão cuidando dessa coisa do ENAD, junto com o centro acadêmico, tinha pedido que eu resolvesse alguma questão, e eu resolvi essa questão
26, tá? Que é um típico modelinho ISLM, né? Então, modelinho ISLM é aquele modelinho que a gente estuda em macro para avaliar o efeito de política monetária, o efeito de política fiscal, né? Ele mostra o equilíbrio simultâneo no mercado de bens e o equilíbrio no mercado monetário, né? Uma das características que eu estava, vou repetir, né, que eu já falei, né, mas é que esse modelinho ele tende a ser sempre tem um modelinho ISLM que eles apresentam um gráfico, né? Então isso é bom porque dá uma lembrada da cara do gráfico. Damos aí mais Opa, eu perdi aqui. Gente do céu. Eu perdi a pessoa que queria entrar. Entrou. Adriane, bem-vinda. Pensei que tinha perdido você. É Adriane, né? Então, eu estou resolvendo aí as questões do ENAD 2022. Eu acabei escolhendo essa forma para fazer uma revisão de macro. Que nem eu já falei para a Isabela, vocês estão aí. Caso vocês tenham dúvida, eu peço para vocês entrarem, né? Ou escreverem no chat. Pode ser que eu demore um pouquinho para ver o chat e tal. Eu não estou tão acostumada a usar o RNP, mas eu vi que você domina aí o chat, Adriane. Qualquer coisa você escreve no chat ou abra o microfone. Uma outra forma que funciona é você abrir o microfone e falar, professora, estou com uma dúvida, enfim, não entendi do que se trata, tá bom? Eu estava apresentando o modelinho ISLM, eu já resolvi essa questão, vou resolver rapidinho aqui com vocês de novo. Né? Então, o modelo ISLM, o gráfico foi dado, então isso facilita bastante. Né? A curva IS mostra o equilíbrio no mercado de bens, né? A ideia é que tudo que está sendo produzido está sendo demandado, e a curva LM mostra o equilíbrio no mercado monetário, a oferta de moeda igual demanda de moeda. Então, vamos ver as alternativas. Então, a primeira alternativa, uma diminuição da carga tributária, deslocaria a curva IS para cima e para a direita e provocaria um aumento na taxa de juros e na renda de equilíbrio. Então, vamos pensar, o que é uma diminuição da carga tributária? No modelinho, quando a gente usa o modelo IS, estuda o modelo ISLM, se reduzir a carga tributária, se está reduzindo os impostos, vai aumentar quem? A renda disponível. Se vai aumentar a renda disponível, significa que vai aumentar a demanda agregada, vai aumentar o consumo e, consequentemente, vai aumentar a demanda agregada. Então, reduzir a carga tributária é uma política monetária expansionista. Vai deslocar a curva IS para a direita, certo? E isso vai produzir como resultado um aumento da renda e um aumento na taxa de juros. Né? Então, a primeira afirmação está correta. Se vocês quiserem ver detalhes, eu fiz essa resolução, está disponível lá no Google Drive, tá bom? As curvas deslocando. Vai ter uma mais para frente que eu vou fazer isso. Vamos lá. Segunda, a primeira afirmação é verdadeira. A segunda, uma compra de títulos por parte da autoridade monetária deslocaria a curva LM para cima e esquerda, o que provocaria um aumento na taxa de juros e de equilíbrio e uma redução da renda da economia. Então, vamos pensar, o que é uma compra de títulos? Quando é o Banco Central atuando no mercado monetário, né? Fazendo operações de mercado aberto. Quando ele compra títulos no mercado aberto, né, no mercado de reservas, o que ele deixa no mercado de reservas? Ele deixa dinheiro, ele deixa moeda. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de moeda. O Banco Central vai tirar títulos, está comprando títulos, vai deixar no mercado moeda. Então, essa compra de títulos é uma política monetária expansionista. Então, a curva LM, que é a que mostra o equilíbrio no mercado monetário, o equilíbrio no mercado financeiro, ela vai deslocar para a direita.
e não para a esquerda. Então, a afirmação ela está errada. Né? Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Terceira questão. O aumento dos gastos autônomos deslocaria a curva de equilíbrio de bens e serviços para cima, o que, consequentemente, aumentaria a taxa de juros e a renda de equilíbrio. O que a gente chama de gasto autônomo? Investimento autônomo, aquele componente do investimento que não depende da renda disponível, o investimento autônomo, aquele componente do investimento que não depende da taxa de juros, o consumo autônomo, aquele componente, esse sim, que não depende da renda disponível, o gasto do governo é um gasto autônomo, né? É uma decisão de política, etc. Então, quando aumenta esses gastos, quem se desloca? A curva IS. Então, está correto. Se a curva IS que se desloca, é o quê? A curva IS vai se deslocar para a direita, certo? Então, então a curva IS se desloca para a direita. Desculpa aqui essas coisas. Isso. A curva IS se desloca para a direita, vai aumentar a renda de equilíbrio e vai aumentar a taxa de juros de equilíbrio. Então, a afirmação 3 está correta, certo? Daí vamos para 4. Uma política monetária restritiva provocaria no equilíbrio ISLM um deslocamento da curva LM para baixo, direita, e uma redução da taxa de juros, e o que, por sua vez, incentivaria o aumento do investimento e da renda de equilíbrio. Vamos pensar aqui que é política monetária restritiva. Política monetária restritiva é reduzir a quantidade de moeda no mercado monetário e aumentar a taxa de juros, certo? Então, é o contrário que está falando aí. Política monetária restritiva vai deslocar a curva LM para a esquerda e não para a direita. Então, a afirmação 4, ela é falsa, né? Ela não é verdadeira, certo? Então, acho que a verdadeira é 1 e 3, que é a alternativa A que eu coloquei aqui. Meninas, Adriana e Isabela, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês estão conseguindo acompanhar? Estão me ouvindo? Eu espero que sim, né? Eu abri. Você sabe que eu fui testar e não abri o microfone. Não, o microfone está aberto, a câmera está aberta. Caso vocês tenham uma dúvida, por favor, Isabela, senão eu posso já ir para a próxima. Perfeito, Pro. Se você me ouvir, não tenho dúvidas não, é só porque eu consegui abrir o microfone só agora, aí eu não respondi, mas podemos seguir em frente. Tá bom, obrigada. Qualquer dúvida é só me interromper, tá bom? Perfeito. Perfeito, Pro. Vocês estão me ouvindo também, eu fico feliz. Uba! Vamos lá. É muito estranho. Já falei, pessoal, para a Júlia do Cas, eu preferia na sala de aula, mas vamos lá. Então... mais uma questão que caiu no ENAD 2022, né? E eu acho que a minha conexão... Não sei se a minha conexão caiu, voltou. Vamos lá. Não, tá parece que tá tudo... Vamos lá. A questão 27. Outra característica da prova do ENAD, mistura economia brasileira com macro, mistura, né? Assim, não é que mistura, né? Os conteúdos, a gente estuda macro para pensar a realidade brasileira, a realidade do mundo, etc. Então, as questões, de algumas vezes, elas aparecem dessa forma explícita. Às vezes aparece econometria e macro, econometria e micro, né? Esse tipo de coisa, que é enfim, uma característica. Então, essa aqui aparece um contexto e daí vai aparecer o ISLM-BP. Então, vamos lá, vou ler com vocês. O chamado Consenso de Washington predominou como receituário de política econômica durante a década de 90. Entre suas propostas, incluía-se a liberalização comercial e financeira. Nesse mesmo período, observou-se uma predominância para um conjunto grande de países de medidas de maior flexibilidade para os fluxos de capitais estrangeiros.
Daí vem considerando. Então, contextualiza, né? De economia brasileira, economia mundial, economia internacional, daí vem lá. Considerando as implicações da adoção do aumento do grau de mobilidade de capitais em determinado país e o referencial teórico do modelo ISLM-BP para uma pequena economia aberta, avalie as informações. Então, vão ter 3 afirmações que elas devem ser respondidas de acordo com o modelo ISLM-BP. Né? Então, quer dizer, é o modelo ISLM que a gente acabou de ver, só que agora ISLM para macro aberta. Certo? Eu não vou ler as questões, porque vamos revisar um pouco, né? Alguns conceitos que eu acho que são relevantes. Né? Então, a gente precisa construir esse modelo ISLM-BP, né? Para taxas de câmbio flutuantes e para taxas de câmbio fixas, que são as principais modificações. E vamos lembrar aqui que essa curva é BP. Né? Eu preparei, o que é essa curva BP? É a curva de equilíbrio do balanço de pagamentos. Então, o que ela é formada? Ela é formada das transações correntes, né? Que a gente geralmente chama de exportações líquidas, mas depois, quando a gente olhar o balanço de pagamentos mais para frente, a gente vai melhorar um pouco esse conceito, e da conta financeira. As exportações líquidas, que são as exportações menos as importações, eles dependem do quê? Dependem da renda interna, dependem da renda externa e dependem da taxa de câmbio. Né? Aqui é taxa de câmbio real, porque nível de preços a gente está supondo que estão constantes. E a conta financeira? Depende do diferencial de juros, né? O quanto o juros interno está igual, diferente em relação aos juros externos. Né? Então, é um pouco isso que eu estou explicando aqui. Né? Então, a curva de PP, essa curva de equilíbrio no setor externo, ela vai estar em equilíbrio quando o quê? Quando ela for zero. Isso significa o quê? Que as exportações líquidas são exatamente igual à conta financeira, com o sinal trocado. Né? Que é o que está aqui colocado. Né? Isso que é igual, o BP igual a zero. Lembrando, né, o modelo ISLM, ele sempre trabalha com essa noção de equilíbrio. O que é a curva IS? Tudo que está sendo produzido está sendo demandado. Né? O que é a curva LM? Toda oferta de moeda igual a demanda de moeda. Essa é a ideia. Né? Então, essa é a curva BP. Agora, o que é relevante é o quê? A inclinação dessa curva BP depende do grau de mobilidade de capitais. Né? Então, o que o exercício falava era assim, o Brasil, antes dos anos 90, não tinha mobilidade de capitais. E daí, a partir dos anos 90, foi até o Brasil renegociou a dívida externa como pré-condição para implementar o Plano Real, até a gente foi abrindo a conta financeira. Né? Então, a representação gráfica, né, da curva BP com perfeita mobilidade de capitais é uma curva horizontal paralela ao nível de renda. Né? E aonde que ela é paralela? Quando a taxa de juros interna é igual à taxa de juros externa. Né? Então, quer dizer, a taxa de juros externa é dada no mercado internacional e quando a taxa de juros interna é igual à externa, a gente vai estar sobre a curva BP. A curva de equilíbrio. Qualquer taxa de juros, vamos pensar, interna, superior à externa, a gente vai ter superávit. Né? Porque uma taxa de juros superior à interna vai ter o quê? Vai ter uma entrada se tem perfeita mobilidade de capitais, o capital vai entrar aqui para se aproveitar dessa taxa de juros. Né? Se a taxa de juros é abaixo da externa, a gente vai ter uma situação de déficit no balanço de pagamentos. Né? Por quê? Porque essa taxa de juros está muito baixa em relação internacional, vai sair um monte de capital daqui, certo? Agora, enfim, e daí, quando a gente fala qual é a representação da BP sem mobilidade de capitais? É uma curva vertical. Qualquer taxa de juros, a curva de equilíbrio do balanço de pagamentos é o mesmo, é uma linha vertical. Independe do nível de taxa de juros. Por quê? Porque não tem mobilidade de capital.
né? E é o que eu acabei representando também, a mobilidade imperfeita de capital. Uma curva BP, né, uma curva de balanço de pagamentos, positivamente inclinada. Né? Então, quer dizer, quanto mais próximo da horizontal, maior abertura de capital. Quanto mais próximo da vertical, mais restrições à entrada e saída de capital. Né? Eu acho que a gente estuda o modelinho ISLM BP, enfim, no curso de Macro 2, né? E talvez um pouco internacional, né? Relações monetárias e financeiras. Né? Então, só para lembrar, perfeita mobilidade de capital implica que há somente uma taxa de juros no qual o PP se equilibra, quando a interna é igual à taxa de juros externa. Né? Então, a taxa de câmbio real é um determinante da demanda agregada, aparece como... isso é importante, né? A taxa de câmbio real ela é uma das variáveis que desloca a curva IS. Por quê? Quanto mais depreciada a taxa de câmbio no país, mais competitivas são as nossas exportações, então mais a gente exporta. Quanto mais apreciada a nossa taxa de câmbio, né? Quanto mais apreciado o real frente ao dólar, frente a uma cesta de moedas, mais a gente importa, menos competitivo a gente aparece no mercado internacional. Né? Então, só uma representação gráfica, né? Então, quando há depreciação, a curva ES se desloca para a direita, e quando há uma apreciação da moeda nacional, né? Eu estou considerando, né, que a moeda nacional que apreciou, a curva ES se desloca para a esquerda. Né? Então, fiz esse introdutório aí para a gente pensar, representar aqui o nosso modelinho. Né? Eu acredito que a afirmação, vou ler a afirmação, depois a gente pensa, o aumento no grau de mobilidade. Eu vou considerar perfeita mobilidade, porque eu acho que já dá para trabalhar, né? Porque, enfim, era bem menos, a gente tinha bastante restrição, e a partir de então, a partir dos anos 90, você aumenta, é uma boa proxy pensar a perfeita mobilidade de capital. Né? O aumento da mobilidade preconizado pelo consenso de Washington, sob taxas de câmbio flutuantes. Daí, né? Então, quando a gente pensa regime cambial, ou é câmbio fixo ou é câmbio flutuante. Quando a gente pensa teoricamente, a gente utiliza esses tipos ideais, certo? E daí vem a pergunta: aumenta o poder da política fiscal de amortizar choques exógenos sobre a demanda agregada. Né? Então, choques exógenos sobre a demanda agregada. Então, bom, a política está pensando qual é o efeito da política fiscal. Ele quer discutir se, sob perfeita mobilidade de capital e taxas de câmbio flexíveis, a política fiscal funciona ok. Então, é isso que eu vou propor falar com vocês. Então, vamos supor, ele não diz qual política fiscal, se é expansionista ou restritiva, vou supor uma política fiscal restritiva. Como que é a política fiscal restritiva? Aqui falou um choque exógeno, enfim, vamos pensar, sei lá, vamos pensar uma política fiscal restritiva mais fácil, gasto do governo reduz, né? O governo reduz o gasto ou aumenta os impostos. Quem vai se deslocar? Se reduz o gasto, se é política fiscal, é a curva IS que se desloca. Se é reduzir gastos ou aumentar os impostos, a curva IS vai se deslocar para a esquerda ou para baixo. Né? Então, o IS1 vai para IS2. O novo equilíbrio vai ser aonde? Em E2. Né? O que acontece em E2? Só que em E2 eu vou estar no equilíbrio do modelinho ISLM, mas eu estou fora do equilíbrio em BP. Né? O que acontece em E2? A taxa de juros interna é abaixo da taxa de juros internacional. Tá? Então, vai sair capital do país. Se vai sair capital do país e a taxa de câmbio é flexível, o que vai acontecer com a taxa de câmbio? A taxa de câmbio vai depreciar. Se a taxa de câmbio deprecia,
que acontece? A gente exporta mais. Então, a curva IS vai se deslocar para a direita. Né? Então, o equilíbrio final, qual que vai ser? A curva IS volta para a sua posição original, né? E o equilíbrio final vai ser onde era o equilíbrio inicial, certo? Então, eu falei aqui, a afirmação, ela está errada. Por que ela está errada? Porque você não consegue fazer política fiscal supondo perfeita mobilidade de capital e taxas de câmbio flutuante. Tudo bem? Fez sentido, gente? Então vamos lá. Obrigada, Adriane. Segunda afirmação. A segunda afirmação fala adoção de perfeita mobilidade de capitais, né? Então fiz a curva LM, a curva BP horizontal, né? Resultará em uma política fiscal sem efeito sobre o produto no novo equilíbrio, se o regime for de câmbio fixo. Então, agora há pouco a gente tinha feito um exercício de câmbio flutuante. Agora a gente vai fazer um exercício de câmbio fixo. Então, vamos lá. Política fiscal de novo, né? Vou supor uma política fiscal expansionista, só para facilitar, né? Então, política fiscal, quem que vai se deslocar? A curva IS. A curva IS vai se deslocar para a direita, certo? Então, a curva, o novo equilíbrio vai ocorrer aqui. Acho que eu pus tudo aqui. Aqui em E2. O que tem E2? O nível de renda aumentou, a taxa de juros vai ficar mais alta que a internacional. Eu estou no equilíbrio interno, mas eu estou fora do equilíbrio externo. O que acontece nesse nível de equilíbrio E2, com a taxa de juros acima da internacional? Você vai atrair capital, certo? Mas a taxa de câmbio é fixa. O que significa a taxa de câmbio fixa? O Banco Central tem um compromisso com o nível de paridade de juros. O nível de paridade de taxa de câmbio. Ele não vai deixar o câmbio apreciar ou depreciar. Então, qual é a pressão? Tem pressão para quê? Para entrar capital, para entrar recursos, para entrar dólar, né, no mercado brasileiro. Então, o Banco Central não quer que a taxa de câmbio flutue, porque tem compromisso com o câmbio fixo, vai fazer o quê? Vai comprar esse excesso de dólar. Quando ele vai e compra esse excesso de dólar no mercado, o que ele deixa no mercado? Ele deixa reais. Então, qual é a consequência? Aumenta a quantidade de moeda na economia. Então, a LM vai se deslocar para a direita. Então, a LM, né? Então, o que desloca a LM para a direita? A intervenção do Banco Central no mercado de câmbio, né? Então, ele compra o excesso de moeda que tá no mercado e deixa no mercado reais. Né? E aumenta a quantidade de moeda. Daí o equilíbrio final vai ocorrer aonde? No nível 3, né? A renda vai ser mais alta, a taxa de juros volta para o nível internacional. Né? Então, a afirmação ela é equivocada, né? Porque aqui está falando uma política fiscal sem efeito sobre o produto. Pelo contrário, a gente viu que a política fiscal produziu um super efeito, né? A renda aumentou inicialmente para Y2 por causa da política fiscal e depois de Y2 para Y3 por causa da atuação do Banco Central no mercado de câmbio, porque tem o compromisso com o câmbio fixo. Certo? Então, a afirmação é errada, é falsa. Tudo bem? Vamos lá? Qualquer coisa, vocês me falam e pedem para parar, tá bom, gente? Vamos lá, afirmação 3. A política monetária expansionista, supondo-se regime de taxa de câmbio flutuante e adoção de perfeita mobilidade de capitais,
é capaz de aumentar o produto no novo equilíbrio. Então, ele quer saber se a afirmação ela é correta, né? Então, a gente sempre começa com o modelinho em equilíbrio. E1 representa o equilíbrio. Equilíbrio interno, eu estou sobre a curva IS, sobre a curva LM, e equilíbrio do BP. Está supondo perfeita mobilidade capital, então a curva BP ela é horizontal. Tudo correto. Daí eu vou pensar, política monetária expansionista. Como que é política monetária expansionista? Desloca a curva LM para a direita, certo? Então, LM vem de LM1 para LM2, o novo equilíbrio, eu nunca sei se... O novo equilíbrio vai ser em E2, certo? O que acontece em E2? A taxa de juros está mais baixa que a taxa de juros no mercado internacional. Então, você tem pressão para sair capital, porque a taxa de juros aqui está mais baixa, eu vou ganhar dinheiro no mercado em outros lugares, que é onde a taxa de juros está mais elevada. Como a gente está supondo taxa de câmbio flutuante, essa saída de capital vai o quê? Provocar uma depreciação na moeda nacional. A provocar uma depreciação na moeda nacional, o que acontece? A curva IS se desloca para a direita, né? E a gente chega aqui no ponto de equilíbrio E3, né? Nesse ponto de, então a renda vai aumentar, vai para Y3, né? Pus aqui o Y3. Então a afirmação ela é correta, né? Então, uma política monetária expansionista, supondo regime de câmbio flutuante e perfeita mobilidade de capitais, é capaz de aumentar o produto no novo equilíbrio. Então, a afirmação é correta. E a alternativa, né, daqueles... Lembra que era um teste, né? A alternativa é B. Bom, eu só vou comentar, assim, vagamente, eu não sei como vai ser a prova esse ano, etc. Não são todos os livros hoje que adotam a curva BP, né? Que adotam essa representação gráfica. Eu sei, por exemplo, eu não lembro quem deu Macro 2 quadrimestre passado, mas eu sei que o Marcelo Milan está dando Macro 1 e ele está adotando o livro do Blanchard. O livro do Blanchard adota uma outra representação e não explicitamente a curva BP, meio subentendido que a perfeita mobilidade capital já existe, né? Então, adota, na verdade, taxa de... Em vez de usar... em vez de apresentar um modelo no espaço taxa de juros renda, apresenta no espaço taxa de câmbio renda, né? Então, os conceitos, basicamente vai dar os mesmos resultados, vai supor a paridade de juros, tal, e basicamente o mesmo resultado. Então, seria quase que uma versão mais atualizada, né? É um pouco polêmico, eu não sei dizer. Eu, quando dou macro, eu dou as duas versões, né? Porque eu acho que elas são de alguma forma relevantes, né, para vocês tomarem contato, como apareceu nessa questão, que contextualiza, olha, o Brasil era um país bastante fechado, com bastante restrição ao mercado de capitais, e de repente abriu, né? E daí, quando abre, muda a sua capacidade aí de fazer política monetária e política fiscal. É um pouco isso, né? Para pensar nessas questões, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só avisar. Eu sei que o Marcelo Milan foi chamado para fazer a prova, né? Mas eu não sei dizer aí o que rolou, né? Então, eu acho que ele nem está participando aqui
por conta disso, né? Porque, enfim, como ele está fazendo a prova, ele tem que estar totalmente ausente dessa preparação, ou a gente não está preparando, né? A gente está lembrando os conceitos que os alunos tiveram, tá bom? Então, que nem eu estou falando para vocês, eu separei questões de contabilidade social, separei questões de macro 1, macro 2, e separei de macro pós-keynesiana, né? Afinal, também dou macro pós-keynesiana. Vamos lá, essa é uma questão de contabilidade social, ou talvez relações monetárias e financeiras. Vamos lá. Após a introdução do Plano Real, em 1994, a sobrevalorização cambial, aliada à abertura da economia, incentivou sobremaneira o aumento das importações, que passaram de 25,8 bilhões em 1993 para 61 bilhões, 61,5 bilhões em 97, o que representou um aumento de 140%, 143% em apenas 4 anos. O quadro das exportações, em contrapartida, apresentava uma situação diferente. Evoluiu de 38,7 bilhões em 1993 para 53 bilhões em 1997. Ou seja, as exportações cresceram 37% no período. O reflexo na balança de transações correntes foi dramático. O déficit de 592 milhões em 93 evoluiu para 33,4 bilhões em 97, o equivalente a aproximadamente 4,2% do PIB. Então, esse trecho foi retirado de um livro de economia brasileira, mas ele é claramente ele está apresentando conceitos de contabilidade social, está apresentando conceitos de economia internacional, né? Então, vamos olhar, né? Eu preparei aqui um material para vocês. Então, qual é o contexto? 93, né? Você tem, a partir de 94, do Plano Real, uma sobrevalorização cambial e uma abertura da economia. E o que aconteceu? As importações cresceram 143%, as exportações 37%, e daí passamos a ter um déficit relevante do balanço de pagamentos. Então, eu peguei a conta do balanço de pagamentos. Eu acho que país emergente, país em desenvolvimento, sul global, a gente precisa sempre olhar para o balanço de pagamentos, porque ela é uma conta super relevante. O que é o total de balanço de pagamentos? É a conta de transações correntes, que é a conta 5, mais a conta de capital, mais a conta financeira, mais os erros e omissões. Então, vamos olhar. Transações correntes. Transações correntes, eu acho que é uma das contas mais relevantes do balanço de pagamentos e muito, muito importante, principalmente para país subdesenvolvido, sul global, em desenvolvimento, independente do nome que a gente der. Qual é a sua composição? A balança comercial, né? Então, o quanto a gente exporta de bens e o quanto a gente importa de bens. A balança de serviços, porque a gente exporta serviços e a gente importa serviços, né? Turismo é serviço, pagamento, né? Comprar serviços de engenharia, né? Enfim, esse tipo de coisa. Daí entra nas transações correntes o balanço de rendas, né? Então, pagamento de juros, pagamento de lucros, dividendos, eles são todos contabilizados como renda, né? De renda de quem? Quem emprestou para a gente, ou, né, quem emprestou, ou acionista, ou capital que entrou para investir no país, ele entrou para investir no país porque ele quer receber lucro, né? Senão não investia. Onde que são registrados esses lucros? Nesse balanço de rendas. Então, as transações correntes constituem uma conta super, super relevante. Quando a gente tem déficit de transações correntes, a gente tem que financiar esse déficit. Onde que a gente financia? Na conta financeira. Quais são os componentes da conta financeira? Investimento direto estrangeiro, investimento em carteira, derivativos, outros investimentos, né? Quer dizer,
Se o mercado voluntariamente, né, não quer nos financiar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir no FMI e pede dinheiro emprestado para o FMI. Se o FMI não empresta, daí a gente decreta a moratória. Né? O Brasil já decretou ao longo da sua história, né, vários momentos, a moratória. Por isso que eu falo, o balanço de pagamentos é uma conta super, super relevante. Tanto que o Banco Central sempre publica, ou aparece sempre nos jornais, né? Transações correntes acumuladas em 12 meses, investimento direto estrangeiro acumulado em 12 meses. Por quê? Porque elas, de alguma forma, se a gente tem déficit de transações correntes, o investimento direto estrangeiro pode ajudar. Né? Então, vamos olhar as afirmações. Estou enrolando, mas, enfim, é uma hora de retomar os conceitos. Né? A primeira afirmação é a seguinte: o déficit da balança comercial brasileira resultou na sobrevalorização do real em relação ao dólar. Essa estava fácil, né? Na verdade, é o contrário, né? É a sobrevalorização que resultou no déficit na balança comercial brasileira, né? A sobrevalorização ela é resultado, enfim, da forma como foi implementado o Plano Real e ele foi administrado, né, durante um longo período, né, e o resultado disso foi uma grande piora na nossa balança comercial. Então, a afirmação é falsa, está errada a causalidade. Né? A segunda afirmação, a necessidade de financiamento externo era equivalente ao déficit comercial brasileiro. Não. Né? A gente no Brasil, a gente olha muito para a conta comercial, porque pelo menos na conta comercial, em geral, não é sempre, mas em geral, nós somos superavitários. Né? Infelizmente, a gente é superavitário porque exporta commodities, né? Mas, enfim, a gente é muito superavitário na conta comercial, tem sido nos últimos anos. Mas a conta de serviços e de renda, a gente costuma ser deficitário. Né? A gente produz pouco API, por exemplo, então a gente paga muito por esse serviço, né? Todo serviço de cloud, das Big Tech, enfim, comprado das Big Techs, são em geral empresas no estrangeiro, ou quando elas estão instaladas aqui, a gente é remetido lucros e dividendos para elas. Né? Então, a necessidade de financiamento externo equivale ao quê? Ao déficit, ao saldo de transações correntes e não ao saldo comercial. Então, a afirmação também é errada. Um outro conceito importante que eu vou apresentar um pouco mais detalhadamente é que a conta de transações correntes ela é definida, ela é entendida como poupança externa. Então, se a gente tem déficit de transações correntes, quer dizer que a gente está usando poupança externa. Se a gente tem superávit de transações correntes, quer dizer que a gente está emprestando para o resto do mundo. Da onde vem isso? Isso vem das identidades nacionais para uma economia aberta. Eu vou lembrar algumas identidades só para a gente estar recordando alguns conceitos. Né? Eu acho que, de novo, aparece lá em macro 1. Né? Então, poupança igual a investimento. Eu fui até coloquei 3 pauzinhos. Né? É uma identidade. Poupança doméstica mais poupança externa é igual ao investimento. Isso é uma identidade macroeconômica. Né? A gente sabe que a teoria econômica tem briga, o que causa o quê? Né? Vai ter uma questão que a gente vai fazer que é sobre essa briga. Quem vem primeiro? Precisa de poupança para gerar investimento ou investimento que gera poupança? Isso é uma briga teórica, né? Mas isso é uma identidade. A causalidade, quem diz, é a teoria econômica. Agora, uma identidade outra identidade, né? Só para lembrar, poupança doméstica igual poupança privada, mais poupança pública. A gente tem mania de chamar poupança de S, porque nós somos colonizados, né? Ruim isso, mas, enfim, por causa de save em inglês. Não é bom, né? Mas, enfim. E qual que é a ideia? Olha, se a poupança doméstica, que é a poupança privada, mais a poupança pública, né, é maior que o investimento, então o que a gente tem? Que o saldo de transações correntes, que é a poupança externa, é maior que zero.
Ou seja, se a nossa poupança doméstica é menor que o investimento, macroeconomicamente, né, nas contas nacionais, então o saldo de transações correntes é menor que zero. Ou seja, a nossa poupança externa que é, é negativo, né? Quer dizer, significa que a gente está absorvendo, quer dizer, esse saldo dessa conta é negativo, significa que a gente está absorvendo poupança externa do resto do mundo e não está concedendo, certo? Então, quando um país apresenta déficit nas transações correntes, a gente diz que ele absorve mais recursos do que produz. Então, por que estou falando tudo isso? Porque a afirmação que foi feita na prova é assim: olha, os gastos domésticos da economia brasileira eram maiores do que o PIB. E a afirmação é correta, né? Então, quer dizer, o país, se a gente tem déficit de transações correntes, né? O déficit aumentou muito, ele era de alguns milhões e foi para, eu não lembro mais o valor, alguns bilhões, né? Então a gente começou a usar muito poupança externa, isso significa que domesticamente o nosso gasto está superior aí ao nosso PIB. Uma outra forma de a gente olhar é pensar, né, de novo, nos conceitos das contas nacionais, né? Lá o comecinho de contabilidade social, no comecinho de Macron. O PIB, menos a renda líquida enviada para o exterior, né, é igual à renda nacional bruta. Isso nas definições das contas, por isso que eu pus 3, isso é uma identidade. Né? No caso brasileiro, em geral, a gente mais envia do que recebe dinheiro do exterior, né? Por isso que eu pus líquida e menos. A renda, outra definição, a renda disponível bruta é o quê? É a renda nacional bruta mais as transferências correntes líquidas. São as transferências que são feitas sem contrapartida. Então, substituindo, a gente tem que o PIB, por definição, é a renda disponível bruta, mais a renda líquida enviada para o exterior, menos as transferências correntes. Ou seja, o que é o PIB? Consumo mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações. Aqui, como eu estou pondo identidade, eu pus exportações de não fatores de produção e importações de não fatores de produção. Então, se eu rearranjo os termos, né, eu consigo ter o quê? Que a renda disponível bruta, né, consumo mais investimento, mais gasto do governo, o que ela é? Ela é a poupança externa. Essa outra parte é a poupança externa. Né? Então, a renda disponível bruta, consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais a poupança externa. Se a gente está recebendo poupança externa, significa que a renda disponível bruta é maior do que a nossa absorção é maior do que o nosso PIB, certo? Por isso que a afirmação é verdadeira. Né? Então, essa coisa que o saldo das transações correntes, por definição, isso é uma definição, ele é chamado de poupança externa. Certo? E quando a gente tem um saldo positivo, quer dizer, nas transações correntes, significa que a gente está emprestando para o resto do mundo, e quando a gente tem um saldo negativo, significa que a gente está tomando emprestado do resto do mundo. E isso significa que os gastos domésticos são maiores que o PIB. Né? Parece um pouco menos intuitivo, né? Mas enfim. Eu achei que era melhor retomar as contas nacionais para ver se o conceito ficava claro. Tudo bem, meninas? Ufa! Vamos lá, só para... Né, eu peguei um resumo das identidades, né? Então, quando a gente começa lá na contabilidade social, eu peguei a identidade completa, com economia aberta e com governo. Mas quando a gente começa uma economia fechada, né, uma economia fechada sem governo, só tem renda privada. Então, o que é a renda privada? Consumo mais investimento. Qual é a alocação possível? Qual o uso dessa renda? Consumo mais poupança. Né? E a gente tem igualdade, poupança igual a investimento. Né? Se eu substituir, eu vou chegar a poupança e investimento. Da mesma forma, quando a gente põe o governo, agora,
A renda nacional é consumo, mais investimento, mais gasto do governo. Qual é a alocação dessa renda nacional? Consumo, poupança e a renda líquida do governo. Né? Igualando as duas coisas, eu vou chegar que a poupança doméstica, que é a poupança privada mais a poupança do governo, é igual ao investimento. Né? Foi isso que eu fiz agora há pouco. Bom, e numa economia aberta? Olhando do ponto de vista do gasto, a renda é consumo, investimento, gasto do governo, mais exportações, menos importações. Do ponto de vista da alocação da renda, consumo, mais poupança, mais renda líquida do governo, mais renda líquida enviada ao exterior, menos transferências. Igualando as duas coisas, eu vou chegar ao conceito que a gente acabou de ver, né? Poupança privada mais poupança do governo mais poupança externa é igual ao investimento. Certo? Que foram os conceitos que eu aproveitei para relembrar, né, para retomar ali da contabilidade social. Tudo bem, meninas? Ainda não acabou. Vamos lá. Tem mais uma afirmação. Os gastos da economia brasileira com investimento eram maiores que a poupança doméstica? Né? Então, o que é? Vamos pensar, poupança doméstica mais poupança externa, aqui eu não pus 3, mas, enfim, é 3, né? É uma identidade, é igual a investimento. Né? Então, se a poupança doméstica é maior do que o investimento, então o saldo de transações correntes vai ser maior que zero. Estou repetindo a afirmação que a gente fez agora há pouco, né? Se a poupança doméstica é menor que o investimento, então o saldo das transações correntes é negativo. Então, a economia absorve poupança externa, certo? Então, os gastos da economia brasileira com investimento maiores que a poupança doméstica significa o quê? Que a gente tem déficit de transações correntes e que a gente está absorvendo poupança externa. Né? Que é a situação apresentada. A gente tem déficit, né? Aumentou de 93 para 97 o déficit de transações correntes. Certo? Então, a afirmação 4 é verdadeira. E daí, entre as alternativas, a resposta correta era C. Certo? Então, vamos lá. Já deu uma hora. Vamos dar uma relaxada, né? Macro pós agora. Vamos lá? Então, quer dizer, na prova do ENAD cai macro 1, cai contabilidade social e cai também macro pós. Aí, tem uma observação, a questão 31, ela começa assim: é bom observar que um produto acabado oferece sempre, a partir desse instante, um mercado para outros produtos, equivalente a todo o montante de seu valor. Com efeito, quando o último produtor acaba seu produto, seu maior desejo é vendê-lo, para que o valor desse produto não fique ocioso em suas mãos. Por outro lado, porém, ele tem igual pressa de desfazer-se do dinheiro que sua venda propicia, para que o valor do dinheiro não fique ocioso. Ora, não é possível desfazer-se do dinheiro senão procurando comprar um produto qualquer. Vê-se, portanto, que o fato da criação de um produto abre, a partir desse mesmo instante, um mercado para outros produtos. Essa é uma citação extraída do Tratado de Economia do Jean-Baptiste Say. Né? Então, com base no texto, esse é um tipo de questão que toda prova cai. Me falaram que não vai cair mais, mas eu tenho dúvidas, aonde você tem duas afirmações. E a pergunta é o quê? Se as afirmações estão corretas e se uma causa a outra. Né? Se a asserção e a proposição, se a proposição é decorrência da asserção e esse tipo de coisa. Né? Então, vamos lá. Então, com base no texto, avalie as asserções a seguir e a relação entre elas, proposta. Então, a lei de Sé afirma que haverá sempre demanda suficiente para absorver o produto corrente, independente do seu nível. Ok, né? A lei de Sé diz isso, né? A oferta cria sua própria demanda, né? Que a gente fica repetindo. Então, a afirmação 1 está correta.
Daí a afirmação 2. As condições para a existência de demanda pelas mercadorias, entendidas como vontade e capacidade de comprar, estão determinadas em seu próprio ato de produção. Então, a afirmação 2 também é verdadeira. Está dizendo que vai ter demanda quando produz. O ato de produzir gera demanda, né? E daí, então, as duas afirmações são corretas. E daí está perguntando, né? Será que a afirmação 1 justifica a afirmação 2? Né? Sim, a afirmação 1 justifica, né? Uma justificativa. Desculpa, a 2 é uma justificativa da ação 1. Está falando, não, todo ato de produção vai gerar as condições de demanda. Certo? Então, eu acho que esse é o tipo de questão mais difícil que tem na prova do ENAD, né? Se continuar tendo esse tipo de questão. Mas todas as provas costumava ter uma ou duas questões com esse formato, com formato de asserção, certo? Então, a afirmativa correta, no caso aqui, é a 1. Bom, de novo, outro exercício, estou vendo que está gravando, está tudo certo. Outro exercício, agora a questão 34, e é dentro da lógica macro-pós, né? Então, vamos lá. Também considero dentro da área de macroeconomia. A publicação da obra Teoria Geral do Emprego do Juro da Moeda, em 1936, por John Maynard Keynes, foi fundamental para que os economistas se deparassem com duas das principais abordagens acerca da relação entre investimento e poupança. A visão mais convencional se alicerçava na hipótese de que a poupança prévia seria a condição necessária para a realização do investimento. Por outro lado, para Keynes, a poupança era resultado do investimento. As correntes de pensamento econômico apresentam visões distintas sobre as relações entre investimento e poupança. Considerando o exposto, avalie as informações. Olha lá, a gente acabou de ver que a igualdade poupança e investimento é uma identidade. As coisas são iguais. Poupança é igual a investimento, né? Numa economia aberta e com governo, a poupança doméstica mais a poupança externa é igual ao investimento. Isso o que tem divergência é o que causa o quê, né? Que é o objeto dessa questão. Então, vamos lá. O comportamento dos poupadores não condiciona a realização de investimentos de acordo com a abordagem neoclássica. Né? Afirmação está errada, né? A abordagem neoclássica afirma, pelo contrário, né? Para acontecer o investimento, você precisa de poupança prévia. Né? Então, os economistas neoclássicos vão olhar para a economia brasileira e falar assim: a gente não tem investimento baixo porque a gente não tem poupança. Então, a afirmação está errada. A segunda afirmação: o investimento determina a poupança, pois, ao estimular a demanda agregada, ele induz um aumento na renda e na poupança, segundo o princípio da demanda efetiva de Keynes. Né? Aula de macro pós total, né? Então, a afirmação está corretíssima, né? O Keynes vai defender. Aumentando a demanda efetiva, você aumenta a renda, aumentando a renda, você aumenta a poupança. Né? Qual a principal forma de aumentar a demanda efetiva? Através do gasto de investimento. Né? Então, o investimento é que determina a poupança e não o contrário. A afirmação 3, né? O investimento no mercado de fundos emprestáveis é determinado pela poupança e a taxa de juros é responsável pela igualdade entre poupança e investimento. S igual a I. No modelo clássico, de acordo com a lei de Sé.
né? Então, essa questão está um pouco relacionada com as outras, né? De novo, a afirmação ela é correta, né? Segundo a abordagem dos fundos emprestáveis, segundo a abordagem clássica, né? A poupança é que determina o investimento. E a taxa de juros é quem regula, né, a poupança e investimentos. Né? Se a gente pegar, enfim, o livro do Mankell, né, ele vai dizer, vai aparecer lá o gráfico assim apresentado. Né? E qual vai ser a explicação do Keynes? Né? Então, a terceira afirmação, ela é correta. A quarta afirmação, a taxa de juros para o modelo clássico é determinada pela produtividade marginal do capital e pela preferência intertemporal dos indivíduos. Tal análise difere da perspectiva de Keynes, que analisa os juros como resultante da preferência da liquidez dada à oferta de moeda. Né? Então, a gente já vimos em macro pós-keynesiana, que a taxa de juros para Keynes é um fenômeno monetário, né? E não é um fenômeno real. Né? Então, a afirmação aí, a quarta, está correta. Né? Então, dentre as alternativas que o exercício oferece, a alternativa correta é a E. Certo? Isso. Então, a gente está vendo, na prova da ENAD, cai contabilidade social, cai macro 1, cai macro 2, cai macro pós, né? Ou história do pensamento econômico também, a gente pode, para alguns vai ser isso, né? A outra do CE, e cai, e eu separei mais um exercício, né? A gente tem 8, eu separei, vamos dizer, comentar com vocês entrarem depois, 8 exercícios de macroeconomia na última prova do ENAD, né? Como sendo uma boa forma da gente conversar. A questão 35 é sobre a curva de Phillips, né? Então, a curva de Phillips, em sua forma moderna, enuncia que a taxa de inflação depende de 3 forças: a inflação esperada, o desvio do desemprego em relação à taxa natural, também chamado de desemprego cíclico, o choque de oferta. Né? O choque de oferta. Essas 3 forças são expressas na equação. Pi, né, representando a inflação, é igual PE, expectativa de inflação, menos beta, que multiplica o desemprego cíclico, né? A diferença entre a taxa de desemprego e a taxa de desemprego natural, mais V, que seria o choque de oferta. Né? E daí o exercício vai fazer 4 afirmações, né? Baseadas aí na curva de Phillips. Eu, como gosto de rabiscar, né? Vocês não sabem como eu sofro, não está na sala, né? Não está na lousa, estou aqui no Data Show, mas vamos lá. Então, a curva de Phillips tem esse formato. Então, vamos lá. Primeira afirmação. A relação entre inflação e desemprego é negativa e expressa pelo valor beta. Né? Então, eu estou olhando aqui a inflação e o desemprego, é uma relação negativa, aqui um menos na frente, e beta mostra qual o tamanho do desemprego cíclico necessário para mexer na inflação, certo? Então, a primeira afirmação é correta. Tudo bem? Vamos lá. A curva de Phillips é usada para as seguintes finalidades: descrever o lado da demanda da economia em modelos macroeconômicos, medir o impacto do desvio do produto em relação ao seu nível potencial na taxa de inflação, medir a inércia inflacionária e realizar previsões. Bom, essa afirmação é errada, né? A curva de Phillips está representando o lado da oferta da economia. Dependendo do livro que a gente adota, acho que os 2 livros, né? Ou Blanchard, ou mesmo se a gente adotar o Mankell, a gente vai chegar na curva de Phillips a partir
do funcionamento do mercado de trabalho e a representação do mercado de trabalho como sendo o principal custo de produção para as empresas, né? Então, representando o lado da oferta da economia, certo? E não o lado da demanda. Né? Vamos dizer, a inércia inflacionária pode entrar no modelo, mas não, isso não mede, não, a curva de Phillips não mede nisso. A curva de Phillips ela está medindo, enfim, é uma tentativa de medir qual é como se combate, né? Como se combate pressões inflacionárias, certo? Mas é o lado da oferta da economia, não nunca o lado da demanda. Né? No nosso modelinho, o lado da demanda da economia vem no ISLM, né? O lado da oferta que vem aí da curva de Phillips. 3. Os modelos de curva de Phillips têm como objetivo medir a expectativa de inflação a partir das variáveis da equação relacionadas à inflação e desemprego. Né? Eu tenho até dificuldade de comentar essa afirmação, né? Não, né? O objetivo não é medir a expectativa de inflação. A expectativa de inflação é uma variável extremamente relevante para saber, para conhecer a inflação. Mas a expectativa de inflação é medida em outros lugares. É uma variável utilizada no modelo, né? Mas ela não é objetivo da curva de Phillips medir a expectativa de inflação, né? É uma variável independente aí, certo? Então, a afirmação 3 também é falsa. Afirmação 4. As expectativas das famílias e empresas no regime de metas de inflação repercutem nas decisões de política monetária. Então, vamos pensar. Enfim, o Banco Central ele tem um modelo, né? Um modelo que ele vai estimar para tentar pensar a economia brasileira, para tentar avaliar as condições da economia. E a gente adota, né? A autoridade monetária adota o regime de metas de inflação. E o Banco Central, o SAMBA, que é o modelo, né? O DSGE que ele estima, né? Tem o lado da demanda e tem o lado da oferta. Tem uma curva de Phillips, certo? Então, para o regime de metas de inflação, né, conhecer as expectativas tal, é fundamental. Na regra de Taylor, ele não está contando a regra de Taylor, que é a regra de como o Banco Central, né, calibra para cima ou para baixo, né, a inflação. Conhecer as expectativas são aí fundamentais também, certo? Então, essa afirmação 4, ela está correta também, né? A curva de Phillips, ela entra, né, no regime de metas de inflação, né? O Banco Central tem a curva de Phillips como uma das equações que ele tenta estimar para fazer os seus cálculos de qual deve ser aí a melhor forma, né, de conduzir aí a economia brasileira, certo? Então, olhando isso aqui, a afirmação correta é a A, né? É a A, que é a 1 e a 4. Então, meninas, o que eu havia preparado para hoje eram essas 8 questões, que eu achei que era muito, que não ia dar tempo, mas pelo jeito eram, vamos dizer assim, dava mais do que tempo, né? E daí eu aproveito assim para perguntar se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostariam de fazer alguma colocação, enfim.
Não tenho nenhuma colocação em específico. Eu conheço a Isa também, e a gente não vai fazer a prova agora, a gente está se preparando mesmo, e até que a gente está fazendo essas matérias agora, é muito bom ver essas questões com você. Porque aí a gente já tem uma noção, sabe? Então, assim, essa foi a minha primeira, eu não participei da última que você fez, mas eu gostei bastante, foi muito esclarecedor. Tá bom. Obrigada, viu? Adriane, né? Obrigada pelas dúvidas. Enfim, a cada 3 anos tem, né, o exame do ENAD. Eu considero que ele é super relevante, né? Eu acho que tem que a gente pode usar. Eu geralmente uso um pouco nas minhas aulas algumas questões do ENAD, né, nas avaliações, exercício no Moodle, para os alunos, né, os discentes terem um pouco de contato. E às vezes na ENAD tem essa coisa de ter um pouco de paciência, né, para fazer a prova, né? A Isa também não tem dúvida. Eu vou parar então a gravação, tá bom? E Uhum. agradecer vocês e a gente, enfim, vou parar aqui. Ok.